iniciar medicações e fazer intervenções, tá? Bom, depois do tipo de cardiopatia, a gente tem a precocidade do diagnóstico. Bom, parece um pouco óbvio, né, que a gente fala assim, quando a gente tem um diagnóstico mais precoce de uma patologia, no caso de uma cardiopatia congênita, o diagnóstico, a condução melhora. Provar isso não é uma coisa muito fácil, né, porque quando a gente vai para os trabalhos, o que eles veem? Aqueles nenéns que têm diagnóstico precoce, né, e dentro de um programa de rastreamento, né, muitas vezes feito em aparelhos inadequados ou por profissionais não treinados adequadamente, ele tende a diagnosticar as cardiopatias mais graves. Então, é difícil você mostrar que aquelas cardiopatias detectadas mais precocemente, elas têm um prognóstico melhor. Mas quando você pega a mesma cardiopatia, um exemplo claro disso é a transposição das grandes artérias. É uma patologia que tem uma cirurgia curativa, né? A gente consegue perceber claramente que o neném que você tem um diagnóstico pré-natal e se prepara para recebê-lo, ele evolui melhor em todos os aspectos do que aquele que é um Kinder Ovo, com surpresa, né? Então, diversos programas de screening para diagnóstico dessas cardiopatias têm sido feitos, né, desde o screening pré-natal, o teste de oximetria de pulso, que para a gente da pediatria, da cardiologia, ele é um achado, um agregador importantíssimo, né, de muito pouco tempo, mas que ajudou muito, né? Lembrando que a grande maioria dos fetos portadores de cardiopatias ainda críticas, eles vêm de gestações de risco habitual. Então, aquela mãezinha que não tem nenhum fator de risco para cardiopatia congênita e nem cardiopatia congênita crítica, que o neném se apresenta com esse diagnóstico. Em cima desse conceito, quando a gente fala assim, bom, gente, eco fetal para todo mundo, vou fazer eco fetal para todo mundo, é uma coisa irreal, né? E vamos esperar que haja um fator de risco também porque muitas vezes vem daquela mãezinha que você não espera. Então, e aí chega então, eu pus essa figurinha para Dandan, não sei se ela está aí, do neném abrindo a boquinha. E vem aí, então, o rastreamento do coração ao ultrassom morfológico fetal, que é um programa, né, que é um guideline, que coloca que esse rastreamento deve ser feito no exame morfológico fetal obstétrico rotineiramente, tá? Eu estou tendo o prazer de trabalhar com a Dani, com o Henrique, eu aprendendo todos os dias sobre esse assunto, tá? Estou tentando melhorar, tentando estudar mais sobre o assunto do rastreamento morfológico, e vou me atrever a mostrar para vocês algumas imagens, né, alguns conceitos básicos sobre esse rastreamento, que nada mais é do que o que a gente faz na pediatria, né, que tem uma análise segmentar, sequencial do coração fetal, né? Eu faço isso todos os dias com os meus bebês, né, uma coisa, claro, uma abordagem mais complexa, né, eu tento fazer um diagnóstico preciso, até porque o cirurgião opera em cima do que a gente fala, né, do diagnóstico que a gente dá, mas dentro da medicina fetal e dentro do ultrassom morfológico, e eu estou falando de gente boa fazendo, como eu tenho visto, a gente consegue, dentro dessa análise, fazer diagnósticos bem interessantes e bem próximos dos diagnósticos pós-natais. Bom, então esse rastreamento, ele divide a avaliação em 5 andares, né, uma escadinha mesmo, você não deve pular nenhum andar, da mesma forma que eu faço a análise sequencial dos meus bebês, né, dos meus recém-nascidos. E o primeiro andar seria uma avaliação abdominal, onde você tem um corte transversal, né, ele vem de cortes transversais, então você faz um corte transversal do feto, logo abaixo do diafragma, e aí você vai ver a coluna, né, o sentido externo, coluna, à frente da coluna você tem a cava à direita, a aorta à esquerda, né, essa lateralidade cava-aorta, ela existe, né, a cava ligeiramente anterior em relação à aorta, certo? A aorta relacionada ao estômago, e aqui na frente a veia umbilical. Então, quando eu coloco uma coluna, a cava à direita do feto, a aorta esquerda relacionada com o estômago, eu vou falar em citos sólidos, né? Do ponto de vista cardiovascular, citos cardíacos significa apenas posição de átrio. Então, quando eu falo isso, eu estou simplesmente falando que o átrio direito está à direita, o átrio esquerdo está à esquerda, e eu dei o primeiro degrau da minha análise segmentar sequencial do coração fetal. O segundo plano da avaliação morfológica fetal seria o plano de 4 câmaras, né, que é um plano logo acima do diafragma transversal, em que você tem a determinação das 4 cavidades cardíacas, as câmaras direitas, as câmaras esquerdas, a válvula tricúspide como implantação algo mais apical em relação à mitral, isso caracteriza a válvula tricúspide. A válvula tricúspide ventrículo e válvulas, gente, para a gente da cardiologia, eles andam de braço dado. Se aquela válvula é tricúspide, esse ventrículo é VD,
e se essa válvula é mitral, esse ventrículo é VE. Então, se eu já sei, pela análise dos citos, a posição dos átrios, e sei, pela análise do quatro câmaras, a posição do ventrículo, eu consigo falar a primeira fase da análise sequencial. Nesse quatro câmaras, eu vejo também simetria das câmaras, uma discreta predominância de câmara direita, ela é esperada no avançar da idade gestacional. Vejo o septo interventricular na sua porção de via de entrada e trabecular apical. Relacionado ao átrio esquerdo, a gente tem aqui a aorta, né, sempre a aorta, e esse ângulo que é formado entre a linha que corta antero-posteriormente o feto e o septo, ele fica normalmente em torno de 45 graus, então você tem um coração mais no tórax direito, em 45 graus, um coração normo posicionado. É o segundo degrau da nossa análise sequencial. O terceiro degrau, isso a gente vai só basculando, tá? Fazendo uma báscula com o transdutor e subindo o plano de corte. Seria o via de saída do ventrículo esquerdo, em que você vai ver o átrio esquerdo e relacionado a ele a aorta abdominal, né, a aorta descendente, a mitral e aqui a via de saída. Esse corte é sempre importante para você evidenciar se há obstruções na via de saída do ventrículo esquerdo. Se você puder colocar o Collor, né, colocar a fluxometria pela análise Collor-Doppler, você vai ver um fluxo laminar e, portanto, excluir anormalidades obstrutivas significativas da via de saída do ventrículo esquerdo e da válvula aórtica. Esse, então, seria o terceiro andar da nossa análise sequencial, do nosso rastreamento do ultrassom, do rastreamento cardíaco no ultrassom morfológico. O quarto andar, ou quarto passo, continuando a nossa báscula e cortando progressivamente mais para cima, mais próximo na posição abdômen mediastino. A gente tem a via de saída do ventrículo direito. Se vocês prestarem atenção, vocês veem que há um cruzamento entre a via de saída do ventrículo esquerdo, vista na foto que está à esquerda da tela, com a via de saída do ventrículo direito. Os vasos, eles se cruzam. Esse cruzamento, por si só, ele já é suficiente para a gente excluir uma patologia que é uma pulga atrás da orelha de todos nós, que é a transposição das grandes artérias. Então, quando você faz esses cortes, né, esses cortes iniciais, que é o quatro câmaras e as vias de saída, você consegue excluir quase todas as cardiopatias críticas. E com isso, não é que o neném não tem uma cardiopatia, mas ele não tem nenhuma cardiopatia que exija uma intervenção imediata. E a programação do parto pode ser feita, então, em serviços de níveis de complexidade diferentes daqueles nenéns que têm uma cardiopatia crítica. O quinto nível é aquele quando você sobe mais um pouco, então você vai ver os três vasos, né? A pulmonar na frente, a aorta no meio e a cava atrás, então no sentido antero-posterior, da esquerda para a direita e do maior para o menor, como aprendi com a minha amiga Dani, né? Então é isso mesmo, então pulmonar, aorta e cava, nesse sentido, né? E a alteração de calibre desses vasos nos leva a suspeitas interessantes, por exemplo, uma pulmonar pequena pode ser uma hipoplasia de tronco, ou uma aorta pequena, uma hipoplasia de aorta, né? Então, sempre lembrar da simetria desse quinto andar, pulmonar, aorta, cava, do maior para o menor, da esquerda para a direita, anterior para posterior, tá? E, por fim, no rastreamento fetal, a última fase, né, o sexto andar, que seria os três vasos e traqueia, onde você tem o arco aórtico, o ducto que liga a aorta à pulmonar, e, por fim, a cava no cantinho. Interessante nesse corte, três vasos e traqueia, a traqueia é vista aqui como uma estrutura hiperrefringente mais próxima à coluna, e ajuda também a gente a ver a lateralidade do arco. O interessante nesse corte é você colocar o Collor e perceber que os fluxos se fazem sempre no mesmo sentido. Então, você vê a aorta azul, fluxo ductal azul, pulmonar azul. A inversão desses fluxos também te leva a diagnósticos interessantes, como a atresia pulmonar, a atresia aórtica. Então, são cortes padrão nesses 6 níveis que te dão um diagnóstico, te ajudam no diagnóstico de cardiopatias congênitas críticas e, com isso, te ajudam na programação dos próximos passos no que se refere ao pré-natal e ao parto. Bom, então, a precocidade do diagnóstico ajuda, sim, muito, ela é necessária. Ela é feita no ultrassom morfológico, né, na análise segmentar do coração morfológico fetal, ela não tem que ser feita num tempo só, às vezes o neném naquele tempo não tem uma posição adequada, não tem uma idade gestacional tão propícia à avaliação de estruturas cardíacas muito pequenas, mas numa sequência, a gente tem que dar, durante esse exame, um diagnóstico de cardiopatia crítica para que isso tenha um impacto positivo no manejo pós-natal e isso aumente como um todo a sobrevida desse neném. Bom,
Malformações associadas, tá? Então, já passando pelo tipo de cardiopatia, crítica ou não crítica, precocidade diagnóstica, a importância do ultrassom morfológico do coração fetal, né? Nesses seis degraus, nesses 6 níveis, malformações associadas, tá? Também parece meio instintivo, né? A gente pensar que cardiopatia congênita é um problema, síndrome genética, malformação, cromossomopatia é um problema, e a somatória dos dois implica em mau prognóstico na maioria das vezes, principalmente das malformações maiores, né? Não é um dedo esse numerário, normalmente síndromes genéticas, cardiopatia congênita, pior prognóstico. Aqui só para a gente lembrar algumas das patologias, né, aneuploidias que aparecem com frequência para a gente, né? A gente vê isso com muita frequência no pré-natal, principalmente no alto risco. Trissomia do 21, 50%, 40% a 50% de associação. Trissomia do 18, né, muito comum, síndrome de hipoplasia, defeitos cromoquincais, uma incidência tão alta quanto 99%. Tem determinados livros que colocam 100%, né, virtualmente 100% dos bebês trissômicos do 18, né, que são os nenéns do Edwards, eles têm cardiopatia, né. Muito característico do 18, as patologias polivalvulares, né, quando você pega aquele neném com espessamento de mitral, tricúspide, aorta e pulmonar, atenta, isso aí muito provavelmente é trissomia, e muito provavelmente trissomia do 18. Da mesma forma que o Patal, 13, uma frequência, um risco muito alto, né, 80% a 90%, por aí vai. Então, todas as vezes que você tem uma suspeita de síndrome cromossômica, de síndrome genética, pesquise cardiopatia, porque a associação cardiopatia, trissomias ou outras alterações genéticas, ela é muito significativa, tá? Bom, então passando agora para o planejamento pré-natal, né? Fizemos do tipo de cardiopatia, da precocidade do diagnóstico, da importância de vocês, obstetras, né, se treinarem para fazer o rastreamento do ultrassom, né, do coração fetal, da malformação associada e do planejamento pré-natal. Então, esse planejamento pré-natal, gente, é onde a parte mais importante que eu acho da gente conversar é uma engrenagem, né? Se você tem um diagnóstico pré-natal bem estabelecido, e aí eu estou falando de cardiopatia porque é minha praia, mas isso aí vale para tudo, né, que eu tenho assistido ali na medicina fetal com o professor Henrique. Então, o diagnóstico pré-natal significa conduta obstétrica e melhor evolução neonatal. Isso é uma engrenagem, né? A gente consegue se planejar para a coisa andar e isso melhorar o prognóstico do neném, tá? E no que se refere ao nosso planejamento, né, o planejamento do bebê com cardiopatia, eu acho que esse planejamento, ele passa, além do diagnóstico, para essa definição de 3 grandes itens no que se refere ao parto, né? Então, onde que o neném vai nascer, quando que ele vai nascer e como. O dia que eu bolei esse slide, eu falei assim, gente, esse trem é uma coisa bacana da gente conversar, né? Então, onde a gente tem que definir a gravidade da cardiopatia, a gravidade do que a gente está esperando para a gente definir o nível de cuidado que esse neném precisa e ser mais assertivo. O quando é qual a idade gestacional e o peso ideal. É claro, gente, que intercorrências maternas ou indicações maternas são importantes, a gente tem que fazer um grupo e pensar, então, se tudo estiver bem com a mãe e com o neném, qual é a idade gestacional e o peso mais adequado. E, por fim, a via de parto. Como? Parto vaginal, parto cesáreo, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui agora, tá? Bom, onde? O onde entra muito nisso que a gente conversou antes, né? A gente tem que fazer uma estratificação do neném. Tá? Essa estratificação, ela inclui todo esse processo de gravidade da cardiopatia, de provável necessidade ou não de intervenção imediata e do que o serviço pode dar, tá? Lembrando que a grande maioria das cardiopatias não existe, e aí quando eu falo a grande maioria, gente, é a maioria mesmo de cardiopatias críticas, mas esses nenéns, eles fazem uma transição da vida fetal para a vida neonatal, na maioria das vezes, muito tranquila. Então, o planejamento de sala de parto, exceto em algumas exceções, que a gente consegue antever, que a gente vai discutir aqui agora, ele não necessita um procedimento de reanimação, ele não necessita nenhum cuidado especial da sala de parto, tá? Isso é uma dúvida também que as mães sempre ficam, a maioria do ambulatório fala assim comigo, Sandra, ele vai nascer e vai direto operar? Não, não é nada disso, ele vai nascer e vai nascer bem. A nossa expectativa é que ele nasça bem, tá? Bom, essa estratificação do plano de cuidado, né? E aí, o neném nascendo bem, a gente vai ver o que ele precisa já planejando lá atrás. Existem vários trabalhos e vários sistemas de estratificação. O nosso objetivo é a gente conseguir entender ou prever o que cada neném precisa e se preparar para isso, tá? Aqui são alguns trabalhos que eu consegui
ler alguns, tem um aqui que é em polonês, eu penei, mas assim, consegui ter uma ideia do que ele fala, mas o que fica de importante para a gente? Estratifique o risco. Chegue o mais próximo possível do diagnóstico, descubra os nenéns que vão precisar de cuidado, né, para você se preparar para ele, tá? Esse aqui é um dos trabalhos que estão listados ali, ele nem é recente, de 2013, mas eu acho ele, de todos, para mim, o mais interessante, tá? Ele divide os níveis de cuidado para as cardiopatias em 4 níveis, tá? O nível 1 é um nível de cuidado em que você não espera que o neném tenha estabilidade nas primeiras semanas. Lembrando que, gente, nas primeiras horas, provavelmente o neném vai nascer bem, tá? Eu conto nos dedos da minha mão o número de vezes em 30 anos de formada que eu tive que intervir num bebê, num recém-nascido, dentro da sala de parto. Normalmente, o neném nasce bem e a gente consegue fazer um planejamento, desde que a gente tenha, né, uma pista diagnóstica anterior. Então, o nível 1, nenhuma instabilidade. Então, são cardiopatias não ducto-dependentes, né, não críticas. CIV, CIA, o DSAV. Então, vai nascer num hospital local e, posteriormente, vai ser encaminhado para uma avaliação específica, né, no ambulatório. O nível 2, que você espera uma estabilidade em sala de parto, mas é um neném que vai precisar de um cateterismo, uma cirurgia no pós-natal. Então, olha aqui, esse neném, ele tem uma lesão ducto-dependente, mas de anatomia melhor, entre aspas, né? Um neném que vai nascer bem, ele não vai precisar de uma intervenção assim que ele nascer. Então, a ideia é um parto vaginal planejado, com indução no hospital local, por cerca de, em volta de 39 semanas. Se o neném nascer bem, você pode transferi-lo posteriormente, usando prostaglandina, que é um mantenedor de fluxo, né, quando necessário, e não há necessidade de um preparo maior na sala de parto. O neonatologista, ciente da lesão, né, gente, é por isso que entra o nosso trabalho aí na medicina fetal, ele vai estar preparado para receber esse grupo de neném no hospital local. O grupo 3 e 4 é um grupo mais complicado, é um neném que, o grupo 3, que precisa de um cuidado imediato, né, e aí é necessário que fique um especialista, e o grupo 4, uma equipe multidisciplinar, onde o cuidado, a intervenção, que pode ser cirúrgica ou hemodinâmica, deve ser feita assim que o neném nasce. Esse grupo 4, como eu disse para vocês, é a minoria dos pacientes, né? E a gente consegue estabelecer com uma certa segurança a diferenciação entre os dois grupos para fazer um planejamento bem redondo, tá? A gente tem visto isso no hospital, assim, numa certa frequência. Por exemplo, o neném que eu estava comentando com o professor, que nasceu com um tumor cardíaco enorme, a gente chegou a discutir até a tentativa de uso de cirulinhos. Eu liguei para um colega meu que trabalha em Toronto, a gente conversou sobre isso, mas o neném não mostrava no eco, no acompanhamento pré-natal, nenhum grau de obstrução. Então, é um neném que, apesar de ter uma cardiopatia grave, a gente conseguiu prever que ele suportaria a transição bem, faria bem a transição, nasceria bem de parto normal, e assim foi. Ele nasceu de parto normal, nasceu bem, não necessitou nenhum cuidado imediato, né? A imagem assusta, mas a gente consegue classificar nesses grupos e prever uma evolução para a gente se preparar. Bom, aqui é a mesma coisa, tá? Só dando um enfoque para o nível 3 e o nível 4, tá? O nível 3 e o nível 4 são níveis que exigem intervenções maiores, né? O nível 3 exige prostaglandina, que é uma intervenção que nem é maior, mas um cateterismo, ou uma cirurgia imediata. Então, são alguns dados que a gente consegue pesquisar no exame fetal, muitas vezes nem tão relacionados. Às vezes, assim, o que eu percebo na medicina fetal é que, às vezes, a Dani, o Henrique não se fala, mas assim, a Dani e os meninos conseguem fazer isso muito mais fácil do que eu, né? Porque são dados anatômicos muito mais, dados do feto, muito mais fáceis para vocês do que para mim. E o conjunto da coisa funciona, né? Então, preditores, né, de problemas, né, que seriam, né, isso aqui já é bem do eco fetal, mobilidade do FOP, no caso da transposição, às vezes esse forame oval é restritivo, e existem critérios que a gente pode ver isso, né, relação de fluxo anterógrado e reverso para forame oval restritivo, da nível 3 e 4 da hipoplasia de VE, e o perfil cardiovascular, que eu comecei a aprender com o professor e que, na verdade, é uma coisa que eu não sabia, e que ajuda muito a gente a pontuar os níveis e prever instabilidade, né, do bebê, para a gente poder se posicionar e programar a sala de parto e o pós-natal imediato, tá? Outra coisa que eu achei interessante, dentre aqueles artigos, é que algumas propostas de plano de cuidado, eles dividem esse, por exemplo, né, que foi publicado em 2009, mas tem outros posteriores também.
em nível 1, 2, 3, 4, 5, e colocam no nível 1 aquelas cardiopatias que não têm nenhum prognóstico, ou seja, 100% de mortalidade. Tá? Uns exemplos, né? Aqui não entra nos serviços deles, né? A nossa mortalidade em hipoplasia de VE é uma mortalidade muito alta, né? Em nível de Belo Horizonte, eu também já vi meninos saírem, tá? Acho que é uma proposta da gente melhorar nisso. Cada dia eu vejo mais, tá? Tem inclusive no Risoleta, não sei se o chefe está sabendo, mas tem um neném no Risoleta, que saiu do primeiro estágio de hipoplasia de VE, foi operado pelo Matheus, lá no Biocor, que é o nosso cirurgião do HC também. Mas o nível 1, que é o plano de cuidado, é aqueles nenéns que não têm 100% de mortalidade. Exemplos. Bem tecnicamente, né, a anomalia de Epstein, que é uma implantação apical da tricúspide, com displasia da tricúspide, regurgitação importante, com fibrelastose associada, hipoplasia do pulmão, que é uma coisa que a gente consegue diagnosticar também no período fetal. Esses nenéns, 100% de mortalidade, nos melhores serviços do mundo, são nenéns anatomicamente incompatíveis, né? Esses nenéns, então, a gente tem que começar a pensar, e o chefe falou isso outro dia, e eu achei muito interessante, se esses nenéns têm mesmo que nascer num hospital de cuidado terciário ou quaternário como o nosso, uma vez que são bebês que em nenhum lugar, né, vão ter uma chance de sobrevivência. Então, assim, são discussões, né, que a gente tem que começar a fazer traçando um plano de cuidado, né? Esse artigo coloca um plano de cuidado progressivo, né, referindo todos esses critérios que a gente estava conversando, e o estabelecimento até as 34 semanas tem que estar tudo fechado. Malformações definidas, cardiopatia definida, se tem correção ou não, e com 34 semanas a gente fecha, então, e fecha junto com a mãe, né, com o casal, junto com o pai e a mãe, a possibilidade, um local ideal para esse neném nascer dentro do cuidado que a gente está propondo para ele, paliativo ou não. Bom, então, onde, né? Definimos, então, onde que o neném vai nascer com os níveis de cuidado. Quando, tá? A nossa escolha teórica seria prematuros ou não prematuros, também parece óbvio, né? Quando eu associo prematuridade e cardiopatia, são dois fatores de risco, independente do tipo de cardiopatia, maior, crítica ou cardiopatia não crítica, a prematuridade é sempre um fator de risco, né? Então, a prematuridade é um fator prognóstico para o bebê e para a cirurgia cardíaca congênita. Muitas delas só são realizadas ou só podem ser realizadas depois de um determinado peso, pelo tamanho da estrutura cardíaca mesmo. Então, sempre que possível, né, a gente deve, se a condição fetal e materna permitir, né, chegar nessa gestação no termo, né, o mais tardio, o mais próximo do tempo normal, das 40 semanas que a gente espera para uma gestação sem nenhuma outra intercorrência. Aqui é um gráficozinho, né, que eu acho muito interessante também, que ele relaciona na vertical, né, na horizontal, desculpa, a idade gestacional, e aqui o risco de morte, e a gente percebe claramente que, à medida que a idade gestacional avança, o risco de morte, né, a morte, né, o número de mortes, ele vai reduzindo, sendo que ela atinge o mínimo por volta das 40 semanas. Então, quando, gente, no termo, 40 semanas é a nossa meta, tá? Bom, o que a gente sabe? Que as taxas de mortalidade das doenças cardíacas reduzem quando as idades gestacionais atingem 40 semanas. Isso a gente já conseguiu, muito bacana. Esse neném nosso, por exemplo, do tumor, é um neném que a gente viu que era, como eu falei, você olha, assusta, mas ele chegou no termo e nasceu super bem. E que esse é um fato que deve ser considerado antes da gente pensar em interrupção eletiva, tendo como cardiopatia a única causa, né? Então, antigamente, o neném é cardiopata, já está maduro, chegou em 34, 35, 36, isso não existe, né? O neném cardiopata é mais um motivo para a gente, se estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, aguardar as 40 semanas para que a gente consiga, então, ter diminuir a somatória de fator de risco, tá? Da mesma maneira, quando você lê qualquer artigo que se refere à mortalidade de cardiopatia congênita, e aí principalmente as críticas, o peso 2,5 é sempre listado. 2,5 é um número mágico, né, igual qualquer outro, você coloca baixo peso ou não, mas abaixo de 2,5 é mortalidade 3x e acima de 2,5 é mortalidade X. Então, peso de nascimento
idade gestacional são fatores determinantes, então a gente deve, sempre que possível, esperar o termo e o peso adequado para poder fazer o parto do neném, tá? Então, já descobrimos onde, já descobrimos quando, e vamos descobrir como, né? E isso também é uma coisa que foi muito, a gente discutiu muito, né? O professor Henrique mudou realmente a nossa visão. E o como? Parto cesárea, parto vaginal, parto cesárea de urgência, né? Isso é, na verdade, eu quero me pedir para conversar sobre isso, mas eu não consigo, né? A boca é muito grande, então vamos lá. Qual que é o melhor, né? Bom, existem vários artigos que mostram a mesma coisa, tá? E a resposta é única. Parto vaginal é a via de escolha, né? Isso é um artigo interessante também, que não é novo, mas que eu gosto sempre de mostrar, que ele relaciona a primeira gasometria de sala de parto de bebês cardiopatas, né? Que apresentam, que mostra pH, PO2, PCO2 e déficit de base, mostrando que os nenéns que nascem de parto vaginal, eles nascem com pH até superior, o P de 0,02, mas aqui o pH é melhor, o PCO2 é melhor, tudo é melhor. Você exclui várias coisas quando você faz um parto vaginal do que quando você faz um parto cesárea. Até porque, quando a gente faz uma cesárea eletiva, você programa muitas vezes antes da maturidade do neném. Então, existem trabalhos que mostram, esse é um deles, que o parto vaginal é sempre a preferência, desde que não haja uma contraindicação ou uma indicação materna, certo? Da mesma forma, os marcadores hemodinâmicos desse neném que tem a cardiopatia crítica, que é nosso maior desafio, né? Nós, dos cardiologistas, que é a hipoplasia de VE, você vê que todos os fatores avaliados, eles foram melhores nos bebês que nascem de parto vaginal do que naqueles que nascem de parto eletivo, ou então não há diferença significativa entre eles. O que eu quero dizer com isso, gente? Que no planejamento pré-natal, os recém-nascidos com diagnóstico de cardiopatia, a gente sabe que faz uma transição, né, sem acidose, e isso independentemente da via de parto. Em outras palavras, né, e falando com as mesmas palavras, é Ctrl-C, Ctrl-V dos artigos que a gente sabe, que a gente já leu. O parto cesáreo eletivo não demonstrou nenhuma vantagem hemodinâmica em relação ao parto vaginal. É claro, gente, que em algumas situações, por exemplo, um bebê que tem um BAVT com nível 4, né, da nossa classificação de estratificação de risco, um bebê que tem uma cardiopatia congênita crítica ou um BAVT, né, que a gente precisa de estar naquela sala de parto, naquele momento, toda uma equipe de hemodinâmico, uma equipe de cardiologista, uma equipe de cirurgiões cardiovascular. Esse parto, a gente tende a programar como eletivo, até porque o nascimento fora daquela programação é um nascimento que vai gerar repercussões. A gente não vai conseguir tratar dentro do plano de cuidados que a gente traçou. Mas, na maioria das vezes, os nível 2 e até o nível 3, né, que são cardiopatias críticas, eles podem ser feitos dentro de um sistema de parto vaginal, sem nenhum comprometimento da condução posterior do bebê. Tá? Bom, se a gente conseguir planejar tudo isso, definir o tipo de cardiopatia, crítica ou não crítica, dar um diagnóstico precoce, se preparar para receber o neném dentro de todo um programa, detectar as malformações associadas e traçar um planejamento, um perfil daquele bebê, determinar o onde, o como e o quando de uma forma adequada, a abordagem pós-natal é uma consequência, né? Aí passa a ser a parte mais fácil, né? Essa abordagem pós-natal, ela vai incluir a gente, né, que é da cardiologia infantil. E aí, já com todas as cartas na mão, a gente já tem aquela noção de tudo que está acontecendo para a gente indicar. Prostaglandina, sim, não. Cateterismo, sim, não. Intervenção hemodinâmica, sim, não. Cirurgia cardíaca. E a época do eco, que também não é uma coisa que a gente tem feito imediatamente após o nascimento, porque o índice de acerto é muito grande, então a gente já sabe o que esperar, a gente já consegue planejar e melhorar muito o prognóstico dos nossos nenéns. Eu tenho visto isso de uma forma muito feliz, né? Queria manifestar aqui a minha alegria de trabalhar com esse grupo, tá? Mas é muito, acho que eu não consigo nem expressar em palavras. E o fato de estar conseguindo, eu já conversei com a Angélica, que ela colocou a mesma coisa para mim, o fato de a gente estar conseguindo fazer coisas com essa programação muito próxima dos melhores serviços mundiais, tá? Bom, resumindo,
que vai depender o prognóstico das cardiopatias congênitas, principalmente das críticas, né, que exigem a nossa intervenção mais rápida? O prognóstico das cardiopatias se relaciona à anatomia, claro, né, e a mortalidade é maior nas cardiopatias críticas, que são aquelas que a gente definiu como ducto dependentes, tá? A concordância do diagnóstico pré-natal e pós-natal, ela é significativa, e o que eu tenho percebido, vou ficar devendo isso para vocês, mas eu tenho um levantamento, desde o dia que eu comecei no fetal, de todos os bebês que a gente deu o diagnóstico pré, diagnóstico pós e da evolução, tá? E isso auxilia no estabelecimento de um plano de conduta. E esse plano de conduta é fundamental para a gente conduzir bem esses bebês, tá? Lesões obstrutivas graves à esquerda, que é a hipoplasia de VE, ou acorrações univentriculares, que são a atresia tricústica, a atresia mitral, a atresia pulmonar ou aórtica, são de pior prognóstico. Isso é uma verdade mundial, né? Não tem como. A repercussão fetal e a possível repercussão neonatal imediata das cardiopatias críticas são fatores de mau prognóstico, e por isso, mais uma vez, é importante a gente elaborar esse plano de conduta e trabalhar essa mãe, porque ela vai receber, e trabalhar a equipe neonatal, porque ela vai receber, né, para a gente falar a mesma língua. Esse aqui, se eu pudesse, eu colocava 1000 estrelinhas, tá? Prematuridade, baixo peso ao nascer, são fatores de pior prognóstico. A gente já teve experiência, os fatores não controláveis, tá, gente? De bebês que nasceram no nosso hospital com BAVT, e que a gente teve um problema sério, nasceram prematuros por outros motivos, não porque a gente indicou interrupção, e a gente teve problema de estrofia de gerador, porque o gerador, né, do BAVT, ele era muito grande para aquela loja onde ele podia ser alojado num bebê prematuro, num bebê baixo peso. Então, tudo isso a gente tem que pensar na programação e lembrar desses fatores prognósticos, né? Associação de cromossomopatias, anomalias congênitas maiores, também são outros fatores que estão relacionados ao prognóstico. E, de novo, eu colocaria estrelinha, que é uma coisa que a gente leu, que eu aprendi com vocês, e que eu vivo isso desde a época que eu era plantonista da ANEL, né, com muita intensidade, é que a via de parto não é um fator determinante, ou seja, bebês portadores de cardiopatias críticas podem nascer de parto vaginal e fazem a transição bem. A cesárea eletiva, né, estaria reservada para aqueles casos onde que te exige uma programação maior, multidisciplinar, seriam aqueles meninos do nível 4, né? Há uma tendência sempre para o parto vaginal, né? E para a gestação no termo, né? Quanto mais próximo do termo, para nós, melhor para o bebê e para a nossa condução. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Eu espero que tenha sido bom. Muito obrigada, Sandra. Foi ótimo. Esclarecedor. Eu vou tentar voltar para a tela aqui, ver se eu consigo voltar. Espera aí. Descompartilhar. Agora sim, agora eu posso botar minha carinha para vocês de novo aqui. Aê. Espero de coração que eu tenha conseguido passar alguma coisa de legal para vocês. Foi ótimo, passou muita coisa. Alguma dúvida, alguma discussão? Alguém tem alguma dúvida, gente? Vamos lá, jovens, vamos perguntar. Ei, Sandrinha, foi maravilhosa a sua aula. Ei, docinha linda. Ei, Cátia, tá bom, meu bem? Tudo bem. Aqui, eu estou no plantão aqui, desculpa, vou aproveitar para fazer minha pergunta. Em relação ao BAVT, eu achava que a questão da frequência, assim, durante o trabalho de parto poderia ter alguma repercussão. Até, assim, fico pensando na questão de dificuldade de monitorização mesmo. Mas então, assim, numa situação ideal, se tivesse cardioped de plantão 24 horas por dia, possibilidade de implantar marca-passo qualquer hora, não seria totalmente contraindicado. Depende da frequência, né, Cátia? Igual, por exemplo, aquele neném nosso com frequência de 40,
já é um paciente que a gente tem que estar preparado. O nosso corte de frequência é 55. Então, bebês acima de 55, com 60, 70, eu quero ver até o que o professor Henrique acha disso. O Chitai também. Frequência muito baixa, eu acho que a gente não tem como nem monitorizar e nem prestar um cuidado adequado. Aí eu acho que tem que ser uma cesárea programada mesmo. Eu acho que não só essa questão, Sandra, mas a questão da condição obstétrica. Exatamente. Você tem uma coisa que você vai ter um parto e que vai evoluir de uma forma muito rápida, em que todo esse cuidado, do que uma cesariana, às vezes, indicada de forma intempestiva, que é isso que você falou. Às vezes você pega uma criança dessa e interrompe antes. Eu lembro da Angélica, pena que a Angélica não está aqui, mas eu lembro da Angélica descrevendo uma situação dessa num plantão, acho que em Betinho, Contagem, onde ela trabalha. Tiraram um menino prematuro de extremo semana que não cabia, o fio do marca-passo não passava, ele até saiu bem, porque colocaram um marca-passo externo, mas a grande dificuldade técnica foi exatamente essa situação. Agora, muitas das vezes, essa paciente que nós encaminhamos era uma paciente multípara, já com colo, com certo grau de dilatação, em que a gente sabia que na hora que ela entrasse em trabalho de parto, a evolução seria uma evolução mais rápida. Então, assim, dava uma condição de parto satisfatória. Então, é essa possibilidade do que nós obstetras nós temos que tentar pensar para não sair indicando cesariana de uma forma... Até porque a cesariana ela não beneficia, muito pelo contrário, ela piora o prognóstico nessas situações. Isso mesmo. Entendi. Obrigada, prof. Obrigada, Sandrinha. Sandra, eu tenho uma pergunta. Tá dando para ouvir? Porque eu coloquei o fone, eu não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir super bem. Tá. Você falou sobre os bebês que nascem que já tem diagnóstico, né, pré-natal de hipoplasia do coração esquerdo, e que a nossa mortalidade, a gente sabe que é muito alta, mas eu não sabia que tinha possibilidade de ter um fecho diferente. Tem. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, deixa eu te contar. Mas isso você está falando da síndrome da hipoplasia? Sim. A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é um desafio para nós, cardiologistas. Na verdade, ela é a mais grave do ponto de vista de planejamento corretivo. Ela não tem correção total, tá? São uma série de cirurgias estagiadas que levam a gente a uma paliação final que é totalmente compatível com uma sobrevida razoável. Então, assim, correção total, não tem, tá? Mas é possível que você faça uma série de cirurgias estagiadas que a gente chama, a gente faz um NOROD, né? Na verdade, a gente já fez no HC, né? A gente já conseguiu fazer um híbrido, já mandei para casa uma vez, e eu tenho a oportunidade de trabalhar em outros serviços, né? Trabalho no Vila, já tem um tempo também, e a gente tem alguns casos de crianças que receberam alta para casa, depois de 2 dos 3 passos de cirurgia paliativa, e tem uma sobrevida razoável. Fácil não é, mas o que a gente vê é que a técnica vai se tornando cada vez melhor, né? Em termos mundiais, ela só vai melhorando. Em termos de Brasil, é ruim, mas só vai melhorando. E em termos de Belo Horizonte, que é a nossa realidade, cada dia que passa, a gente vai vendo um paciente chegando um pouquinho na frente, a gente conseguir chegar um pouquinho na frente. Eu acredito que vai chegar um dia que a gente vai conseguir, tá? Dar para esse paciente uma condição, uma chance, né? Uma chance legal. Então, assim, essa ideia, gente, hipoplasia de coração esquerdo, não gosto nem de falar essa palavra, mas é o que muita gente falava antes, é incompatível com a vida, né? Não, isso não existe, tá? A hipoplasia de coração esquerdo é uma patologia grave, que exige uma série de intervenções, mas que a gente tem caminhado na tentativa de solução. O transplante não é uma realidade, tá? Se você for ler livro, o pessoal fala em transplante. Transplante cardíaco em bebê que não é uma realidade. Mas a evolução de cirurgias do grupo Norwood, Glenn Fontan, é uma realidade que a gente pode me chamar de otimista, mas eu acho que a gente está cada vez mais próximo a ela. E a gente tem... Ei, Sandrinha. Lindo, maravilhoso. Te amo, né? Você sabe. Também. Mas, se você me permite um comentário, quem perguntou foi Nina, né? Fui eu. Existe um grupo em São Paulo, na Beneficência Portuguesa,
com um cirurgião muito treinado, né, que é o José Pedro da Silva, que, se eu não me engano, ele nem está no Brasil mais. Ele vem para o Brasil algumas vezes por ano, exatamente para fazer o alinhamento aí. Isso, exatamente. E eles têm um resultado muito diferente, sabe? Um resultado muito superior ao do resto do Brasil. Eles têm todo um monitoramento, CTI próprio, um protocolo de condutas com uma enfermagem totalmente treinada, com a equipe que trabalha com ele totalmente assim, direcionada para esse tipo de quadro mesmo, não só essa cardiopatia, né? Mas me parece que os resultados, até onde eu sei, né? Assim, não sei se teve alguma publicação de dados novos, mas até há 2 anos, assim, os resultados deles, sem dúvida, eram os melhores que a gente tem no Brasil. Sim, sim. Né? Eu, particularmente, tenho uma paciente com uma adolescente que está agora com 12 anos, que é uma paciente que a gente fez o diagnóstico no pré-natal, né? Se eu não me engano, um exame da Raquel Valesca, eu acho. E essa paciente foi para São Paulo e fez o nenenzinho passou por todas a criança, né? Porque foram feitos em 3 estágios, né? Ele passou pelos estágios e ele está bem, né? E está aí com, se eu não me engano, 12 anos. Então, assim, não é a ideia de que agora a gente não tem como também oferecer esse serviço, né, para todo mundo, né? Com certeza. Mas aqui, Chico, uma coisa que eu achei interessante. Temos um paciente que o Marcelo operou, né? O Marcelo opera no Vila, na Santa Casa, o X sabe também, que teve alta, tá? Fez o 1º e o 2º estágio. Temos um paciente, gente, olha que orgulho, no Risoleta, que o Matheus operou aqui do lado, ó. Eu já dei alta do HC num paciente com hipoplasia de VE, a gente fez um híbrido, na verdade, tudo dentro disso, né? Um planejamento pré-natal, a gente sabia que era, planejando, fizemos um procedimento anterior ao procedimento Norwood, que é um híbrido, e se eu contar para vocês o que aconteceu com esse neném, vocês não vão acreditar. Ele morava no interior, ele foi bem alto para casa, ele morava no interior, e um dia ele passou mal na cidade dele, ele não conseguiu ambulância para chegar na casa dele, para trazer ele de volta para mim. Eu pedi esse neném porque a ambulância atolou na terra. Então, assim, é isso, entendeu? Na verdade, não foi por isso, né? Ele não conseguiu chegar para a gente prestar a assistência que ele precisava. Então, assim, esse conceito de hipoplasia de VE é igual. Quando eu comecei a fazer residência de cardio, já vai alguns anos, né? A gente lia principalmente nos livros assim, hipoplasia de VE, você tem 3 opções: Norwood, transplante ou nada. Hoje em dia, a hipoplasia de VE, eu acho que ela não está nesse grupo que não oferece nada. É diferente do que eu falei para vocês. Existem cardiopatias que a gente sabe que associadas a outras malformações não é 100% de letalidade. A gente tem que pensar sobre isso, que é outra discussão que eu queria levantar aqui também. Mas a hipoplasia de VE, por si só, se o neném tiver a termo, no peso, é uma cardiopatia gravíssima, sim, mortalidade alta, mas ela tem uma proposta. Ela tem uma proposta de intervenção. Você está mudo, Chico. Abre o microfone, Schneider. E a primeira, eu sei disso porque eu tive um pouco de contato com essa equipe, né, na época que a minha paciente foi para São Paulo operar. Parece que a primeira cirurgia com sucesso deles, desse grupo da Beneficência, foi em 2001. Dá para você ver. É muito né? De aprendizado, é uma curva longa. É uma curva longa de aprendizado. E a gente está conseguindo, a gente está chegando, porque mais a gente vai mais à frente, sabe? Eu acho que, claro que o processo é longo, né? Mas acho que a gente tem que crescer, a gente tem que correr atrás. E essa é a função, né, Sandra? Eu acho que, assim, essas discussões de via de parto, que a gente fala assim, às vezes a gente vai pensar que é só a cesariana do parto normal. Não é. É a importância de ter... Chefe? Oi? Agora voltou. É a importância de ter um diagnóstico adequado, de ter uma orientação adequada, de uma variação, aquilo que você mostrou, o tanto dessas crianças que têm uma doença cromossômica associada. É importante você ter esse diagnóstico precoce para você preparar esse casal, né, em relação àquela situação clínica. E é isso. A obstetrícia, eu tenho falado muito assim, a obstetrícia é isso. A obstetrícia não é dançar com o paciente, parir de cócoras, não é isso. A obstetrícia é isso aí.
É o pré-natal, você atender uma paciente, preparar no pré-natal de uma forma adequada para a questão do parto. E isso é que efetivamente é ser médico obstetra, que é o que nós estamos precisando fazer mais essas discussões, né? Você veja, o parto é vaginal, beleza, mas todos aquilo que você colocou antes de se chegar no parto vaginal, né? Uhum. Clarice, você que está aí, Clarice, olhando para mim, doida para não... Eu acho até difícil de ter dúvida nessa aula, porque é tanta informação nova, né, Sandrinha? É tanta coisa, mas assim, foi ótimo. Você é muito didática, como sempre. Eu aprendo muito também no CEMEF, né, no ambulatório, com as explicações que você dá para os pacientes, é sempre muito legal. Mas é isso, né? Tem que estudar bastante para poder amarrar isso tudo aí que foi dito. Mas muito legal essa mensagem, assim, de a gente ainda poder, né, ter segurança, né, com o parto normal. Tem realmente muita bagagem já para a gente se apoiar nisso e tudo mais. E bem legal. Obrigada pela aula. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Tina, para os seus residentes do Vila. Ah, sim, pessoal, sejam bem-vindos às aulas, podem ficar à vontade para fazer alguma pergunta, qualquer colocação. Você está mudo, Chi? Eles devem estar eles devem estar embasbacados com tamanha propriedade, né? Ficam até sem como fazer pergunta. Aproveitar e agradecer a Sandra, né, pela parceria que a gente tem aí há tantos anos no HC, né, no Vila da Serra, né? É uma tranquilidade tremenda para mim saber que os meus bebezinhos com cardiopatia são acompanhados por você, pelo Zé e pela equipe toda, né? Assim, a equipe do pós-operatório cirúrgico, Carol Máximo e colaboradores, né? Assim, é muito bacana a gente ter essa parceria. Muito obrigado, viu? Eu ficaria te ouvindo aqui até semana que vem. E ouvir a gargalhada da Carol Máximo, né, Sandra? Ah, delícia! É uma delícia, não é? Uma delícia. Carol, é tudo de bom. A Stephanie levantou a mão. Boa noite, Sandra. Sim. Tá bom? Na verdade, eu sou Stephanie, sou residente do segundo ano. Na verdade, eu não tenho dúvida, porque, assim, né, nosso conhecimento ainda é muito raso sobre isso, mas foi uma aula muito boa e eu só queria agradecer mesmo e falar sobre a importância disso para a nossa prática, assim. Por mais que a gente não saiba a fundo de cada cardiopatia, isso traz uma tranquilidade muito grande para a gente na hora que a gente chega no plantão, né? Que a gente, às vezes, é o primeiro contato que a gente tem com uma paciente de um feto cardiopata. E saber que a gente pode conduzir com relativa tranquilidade um parto por via vaginal, eu acho que evita muita intervenção, muita cesárea desnecessária que às vezes acaba acontecendo. Estava até comentando isso hoje com o professor Henrique no pré-natal, uma paciente nossa que também foi mal orientada no atendimento que teve no nosso pré-atendimento, justamente por causa disso. Que era um bebê com um aneurisma septal e que foi falado com ela que teria que ser um parto cesariano em função dessa alteração. Então, fiz igual a minha filha, Stephanie. E essa questão da preparação, eu estou lembrando de 2 casos que nós temos. Uma é colega de residência, né, Schneider? Quem? A nossa colega que foi para a Itália? Sim, sim. E fez um diagnóstico durante a gravidez da cardiopatia, e esse diagnóstico foi muito bem feito, foi suspeitado, fizemos o cardiológico, o diagnóstico avançou, ela foi para ter o menino dela na Itália, né? Ela nem voltou mais. E uma outra que é uma cliente nossa, uma grande amiga nossa, né, Mariana, e a mesma coisa, o Zé Pedro também operou essa criança em São Paulo. Ah, sim, a filha da Maria. Nós demos condição para essa paciente, para essa mulher, escolher o melhor lugar para ela. Então, o pré-natal é isso. É você preparar aquela mulher para nascer no lugar que ela tem a melhor condição do nascimento. Se vai ou não vai dar certo, se vai ou não vai sobreviver,
e é uma coisa que o professor Cabral gostava muito de chamar a atenção disso, quem teve o prazer de conviver com ele. Não é nossa função. A nossa função, assim, e o Cabral ficava muito irritado com isso, ele falava, só tem uma anomalia que é incompatível com a vida no período pós-natal. É a anencefalia. E mesmo assim, nós já demos volta para o caminho para Jesus, né, Sandra? Né? Com certeza, com certeza. Já demos volta para o caminho para Jesus. Já mesmo. Toma cuidado com esse tipo de situação. Você recebeu o exame, não tem segurança naquele exame, estuda, se prepara, a gente tem tempo de estudar, rever aquele exame. Belo Horizonte assim, tem uma qualidade de ecocardiografistas excepcionais. Então, assim, são pessoas extremamente acessíveis do ponto de vista de você chegar, conversar, a paciente vai e volta. É isso que nós, obstetras, temos que chegar e fazer, preparar essas mulheres para o parto, né? Esses casos todos que o Schneider colocou, que eu estou falando dessas duas pessoas, mudou o prognóstico. São crianças que estão vivas, são crianças que têm uma qualidade de vida. O futuro a Deus pertence. Ninguém sabe quanto tempo que vai sobreviver. Né? O mais importante é a gente preparar de forma adequada. Mas muito obrigado. Atingiu plenamente aquilo que eu esperava. Viu, professora? Chefe, que bom, que bom. E a gente vai junto, né, chefe? Se Deus quiser, vamos continuar nossa luta aí. Sandra, muito obrigada de novo. Foi ótima aula. Acho que tudo isso que o pessoal falou resume tudo mesmo. O mais relevante é a gente ter esse discernimento, né, de que não, na grande maioria das vezes, não tem contraindicação nenhuma a parte vaginal. Acho que se a gente partir disso aí, já é um grande passo. E não é uma coisa que é óbvia, né, para quem não entende da área. Então, muito, muito boa a aula como um todo. E a gente combina mais temas no futuro. Sim. Com certeza tem muita coisa para aprender com você. Não, nós vamos... Agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente continua com as aulas. A gente vai ter uma aula da professora Fabienne sobre sexologia. Inclusive, já convidar os residentes do Vila da Serra, se quiserem participar, são bem-vindos. E é isso, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, meninos. Sandrinha, amanhã eu quero discutir um caso com você, tá? Lá no café. Amanhã no café. Se Deus quiser, nós encontramos lá. Beijo. Beijo. Com Deus, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.